Olá, seja muito bem-vindo à aula 1 da Experiência Groomer Pro. A aula de hoje promete, hein? Olha o tamanho do pelo do nosso modelo aqui, ó. Pelão comprido, sem forma nenhuma. Esse aqui é o Ravi. Se eu esquecer, turma, vocês comentam aí, hein? Depois eu vou esquecer o nome dele. O nome dele é Ravi. E na aula de hoje vou te ensinar tudo sobre tosa na tesoura em Yorkshire. É uma raça que é bem comum em todo banho tosa. Com certeza você que trabalha com banho tosa deve atender aí pelo menos uns 6, 8 Yorks na semana, né? No mínimo, sei lá, a média de um mais ou menos por dia. É a primeira vez também que ele está comigo, então não me conhece. Conhece o ambiente já, que eu estou aqui na minha escola, mas ele não conhece eu, tá? Então, turma, hoje, tosa com adaptador, tosa com tesoura, estilo de carinha de macho, a gente vai fazer essa cabeça inteira, tá? Do começo ao fim. Então, para você que tem dificuldade em técnica de tesoura, patinha cilíndrica, marcações de adaptador, acabamento, como deixar um lado igual ao outro, você está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Gente, o legal dessa aula é que assim, vocês vão ver um cachorrinho que, além de eu te mostrar técnica de tesoura, a gente vai ter também conteúdo de comportamento. Por quê? Ele não está habituado comigo, ele não está habituado com esse ambiente, ele não está tão acostumado com adaptador. Então a gente tem bastante conteúdo nessa aula de hoje. E não é uma diquinha de Reels, é um evento online onde eu te ensino tudo sobre técnica de tesoura em Yorkshire. É um evento como esse você pagaria hoje em torno de uns 600 a 800 reais para você aprender tanto conteúdo que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Então, de verdade, dê o seu melhor, tá? Eu tenho minha responsabilidade sobre meus 50%. Eu te garanto, o meu 50% eu vou fazer 100% para te ensinar tudo o que eu sei de Yorkshire nessa aula de hoje. E eu preciso que você faça o seu 50%, certo? Não adianta você sair daqui, depois, eu assisti, mas não deu para aplicar, não sei o quê, foi bom, mas faltou alguma coisa. Se você dormir no ponto, se você vacilar em algum momento, perder 5 minutinhos de aula, em 5 minutos de aula, eu consigo te ensinar um passo a passo completo de uma patinha cilíndrica, por exemplo. Então, 5 minutos vale ouro e pode mudar o jogo no seu dia a dia de banho tosa. Vamos também falar de posicionamento, de venda de serviço, como você conseguir cobrar mais caro o serviço que você faz hoje e como conseguir elevar o nível desse serviço que você oferece. Então, o evento Experiência Groomer Pro é um evento muito completo, beleza? Papel e caneta, se você não gosta de papel e caneta, eu recomendo que você não fique mudando telinha de celular. Então você pega seu celular agora e sai fechando as conversas, sai fechando aba, sai fechando coisa. Já coloca o seu celular no modo foco. Cara, se tem uma coisa que você tem controle, é aonde a sua mente está. Você pode controlar isso. Se você estiver nesse evento de cabeça, se você estiver focado nesse evento, focado nessa evolução profissional, esse evento vai ser transformador para você. Seja bem-vindo, tá? Tudo o que eu consegui construir nessa carreira de banho tosa, todos os títulos, ser melhor juiz de 2024 pela Confederação, já fui juiz em Master Groom, já apareci em programa de TV, SBT, Record, Rede TV, Band News, para falar sobre banho tosa, para mostrar tendência, para falar sobre mercado pet, para responder aquela velha pergunta, né? Qual a diferença de um groomer para um tosador? Então, cara, tudo isso começou por eu ter bons motivos enraizados na minha mente que fizeram com que eu não parasse de construir tudo que eu queria construir no mercado de banho tosa. Então, você precisa de motivo, tá? Pessoas que dizem, é só ter disciplina que você vai fazer o que tem que ser feito. É mentira. A disciplina é fruto da motivação correta. Se você não tem motivação correta, você não faz porra nenhuma, tá? Precisa de motivação. A pessoa que vai treinar, ela está motivada. Não é só disciplina, ela está motivada. Ela tem bons motivos que fazem ela ir treinar. A pessoa que consegue economizar a grana, ela tem bons motivos. Uma pessoa que investe em si, no dia de hoje, está aqui, dia 26 de maio, 8h15, 8h20, 8h15 da noite. Se você não tivesse bons motivos para estar aqui, você não estaria. Não tem disciplina que te faria estar aqui, tá? Então, parabéns por estar aqui hoje, parabéns mesmo, e tamo junto, de tosador para tosador, galera. O mercado pet vale a pena, o mercado pet tem muita oportunidade, tem muita carência, tem muita gente fazendo merda, e a gente vai usando isso de desculpa para não fazer o certo. Eu trabalho no banho tosa que todo mundo usa secador no quente na cara do cachorro, que emana a córnea do cachorro.
Você para não usar? Não, vou usar também. Ah, o cara usa soprador na cara, eu também vou usar. Ah, o tosador não se relaciona com o cliente, não vende serviço, eu também não vou vender. E a gente vai abraçando essas ideias. Você vai aceitando que aquele conselho da sua mãe estava errado. Eu quero o conselho da mamãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você não precisa ser. Se está a maioria ganhando mal, você não precisa ser mais um ganhando mal. Se está a maioria insatisfeito trabalhando com banhosa pensando em desistir, você não precisa ser mais um. Beleza? Vamos para cima? Começar então nossa aula aí? Vamos lá, senhor Ravi. Podem fazer o print, gente, do antes? Vou posicionar ele aqui para vocês fazerem o print. Ó. Armar esse espelão. Fazendo aberta, fazendo a fechada. Ó, pode fazer aí nessa aberta. Peraí, fazendo a fechada. Vocês viram que ele não é mole não, hein? Do jeito que vocês gostam. Cachorrinho que dá tranco, que reclama. Esse aqui, gente, esse aqui é pai de multidões. Esse aqui já pegou um monte de cachorrinha. Já tem uns 3, pelo menos umas 4, 5 crias que veio dele. O bichinho é pistoleiro. E tá aí com a gente hoje. Imagina um cachorrinho desse, temperamento vai ser tranquilo? Vai nada. Todo dono de si, todo dominantezinho, ele é o cara, ele manda, ele domina. E aí, quem é esse tosador para querer me mandar? Ninguém me manda. Essa é a vibe que ele vive. Mas vamos lá, né? Como conseguir fazer o cachorro ficar quietinho, mesmo sem ser um cão tão acostumadinho com vocês ou com o ambiente? Vamos lá, então? O que eu vou trabalhar? Kit de adaptador, máquina Pro 7, tá? Tá aqui, ó, máquina Pro 7, kit de adaptador. Para eu definir, gente, qual altura eu vou utilizar nesse doguinho, no Ravi, eu procuro sempre avaliar se é um cachorro muito magrelo ou não. Por quê? Se eu tenho um York muito magro, que eu consigo sentir muitos ossos dele, que eu consigo sentir muito cintura, que eu consigo sentir costela muito fechada, assim, ó, é legal eu não usar adaptador tão baixo para não deixar esse cachorro tão fino. A ideia da tosa bebê é deixar esse cachorro redondinho, tá? Então, é um cachorrinho muito pequeno, eu não vou, por exemplo, precisar começar com esses mais altos aqui, porque esses aqui vão deixar o pelo muito comprido, por ser um cão pequeno. Se eu uso o 25 ou 22, eu vou deixar esse cachorro muito pesado. O tronco dele é muito cheio, muito pesadão, sabe? Vai ficar um tronco muito grande e eu não vou conseguir ter uma pata proporcional ao tamanho desse tronco, ó. Tá vendo? Ele é pequenininho. Se eu usar o 25, 22 aqui, vai ficar muito tronco. Não vai ser legal. Se eu usar um 10 ou um 13, eu vou deixar esse cachorro muito magrelo. Vai ficar muito pequenininho, vai ficar uma tosa quase na máquina. Então, o que eu prefiro utilizar? Um 19 ou 16, tá? Só que avalia antes. Se você pegar um York mais gordinho, mais larguinho, às vezes o 13 fica legal. Só que se você pega um mais magrelinho, o 13 vai ficar muito seco. Vai ficar um cachorro magrelo só, parecendo um whippet. Não vai dar bom, beleza? Só que é um erro que o iniciante comete. Não deixe o cachorro ficar de colinho em você, porque não é bom para ele. Isso vai gerar ansiedade nele, tá? Você precisa que ele entenda que ele tem autocontrole de ficar aqui na mesa. Que sua mão tá nele, que você pode dar carinho na hora certa, tá? Isso vai gerando vínculo, vai gerando afeto, vai gerando conexão entre você e o cachorro. Mas tem que ter o limite, tem que ter a disciplina do que pode e no que não pode, beleza? Banho e tosa é comportamento, gente? É comportamento, beleza? Tamo aí, 530 pessoas ao vivo quase. Fechou? Então, como escolher a altura certa? Avalia estrutura do cachorro, tamanho de pata. E, lógico, né? O principal, além disso, é conversar com o tutor para saber a altura que ele quer. Não vai adiantar, tipo, eu achar que o melhor é o 19, que vai deixar um dedo e meio, 2, e o tutor, de repente, não quer isso aqui. Ele quer ter menos trabalho, ele quer dar banho no chuveiro, tipo, ele quer, de repente, um dedinho e meio no máximo, tá? E a tosa que eu vou fazer aqui vai ser uma tosa deixando patinha mais cheia. Então, a dica que eu tenho para você é, tá todo mundo vendendo tosa na máquina, tosa na tesoura e só. E tosa higiênica. Qual estilo de tosa que a gente vai fazer? É uma tosa bebê, mas você pode vender como uma tosa bebê um pouco mais avançada. Por quê? Uma tosa bebê basicona seria passar o 19 em tudo, cabeça redonda e rabinho.
isso é fácil fazer, né? A gente consegue fazer o banho aí uns 45 minutos de um cachorrinho desse, se for tranquilo. E mais uns 45 minutos de tosa bebê, adaptador todo por igual. Só que a ideia aqui é a gente vender um trabalho mais avançado, um trabalho mais para frente. Então você não precisa cobrar o valor de, sei lá, R$80, R$90 uma tosa na máquina, porque você não vai utilizar uma lâmina 7, uma lâmina 4 aqui. Mas você não precisa ficar se limitando também a cobrar só o valor tipo, de uma tosa bebê toda por igual. Você pode avançar, você pode criar uma tosa bebê Pro, você pode criar uma tosa bebê Advanced. E aí, colocar na cabeça desse cliente que isso aqui é um trabalho de visagismo, isso aqui é um trabalho de harmonização, tá? De você realmente entregar um trabalho de alto nível. E viu? E samba, né? Ele acha que é carnaval, já estamos chegando no dia dos namorados, cara. Não é mais carnaval. Vamos lá. Então, máquina Pro 7, a altura da lâmina mais baixa, tá? Sempre coloco aqui, ó bem para frente, tá vendo? Sempre a lâmina, quando tem ajuste de altura, sempre para frente, ó. Ela bem na pontinha lá. Por quê? A precisão de corte é melhor. Nunca lá atrás, que aí você vai ter que ficar repassando mais vezes e não vai ficar tão bom o acabamento. Aqui fica ótimo, beleza? Coloquei lá. Vou começar um teste aqui no 19, pode ser que eu vá para o 16, vamos ver como é que vai ficar. Pelagem para passar adaptador, sentido do pelo. Manutenção, não arranquem nó com pente. Se você arrancar nó com pente, além de causar dor no cachorro, você ainda tem risco de fazer buraco. Fez buraco na manutenção, o que vai acontecer? Você vai deixar a sua tosa na tesoura uma nhaca. Então não existe tosa bebê bonita com manutenção errada. Por exemplo, ele estava com nó porque ele veio de roupinha, um cachorro bem magrinho, friento. Com ele, ó, desembaracei com rasqueadeira. Quebrei bastante pelo? Quebrei bastante pelo. Porque era bastante desembolo para fazer, tá? Só que se eu pego esse cachorro para passar um pente arrancando nó, ele não ia estar calmo na mesa, ele ia estar tentando se jogar, ele ia estar com dor, ele ia estar puto da vida comigo, tá? Então assim, esse é o certo. Lembra cliente, eu preciso de manutenção em dia, eu preciso evitar a formação de nó, por quê? Porque isso aqui, por mais que eu fiz um desembaraço do jeito certo, isso aqui faz perder mais volume de pata, certo? Vai deixando a pata mais ralinha. Fechou? Então, 19 milímetros, lilás, todo sentido do pelo. Vê como o cachorro reage? Ele não é medroso com adaptador, com barulho de máquina. Então vamos lá, sentido do pelo. Pelagem sempre deitada, não vou ficar levantando esse pelo ao contrário para passar. E nem passar adaptador ao contrário, tá? A não ser que você queira uma tosa na máquina. Tipo, eu quero passar a altura da lâmina 4, mas é um York muito ralo, eu posso pegar o adaptador alto e passar ao contrário. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Se você quer um cachorro à altura de lâmina 4, você poderia passar um adaptador mais alto ao contrário, num pelo muito ralo. Só que nesse caso aqui, que eu quero pelagem mais cheinha, ele redondinho, não faz sentido eu fazer isso. Eu quero respeitar caimento de pelo e chegar no melhor acabamento possível. Ó, testei aqui no dorso, tá uma altura bacana, de 1,5 dedinho, 2. Pessoal, não sei se já tem esse comentário aí. Renato, aula de tosa na tesoura, por que está usando adaptador? Adaptador é uma tecnologia para que você defina a altura e depois você vai fazer os ajustes na tesoura. Vou interromper a aula aqui um minutinho para te dar um recado muito importante, te fazer um dos maiores convites da sua carreira como tosador ou como tosadora. Nos dias 23 e 24 vai acontecer a Masterclass Tosa Bebê em Shih Tzu, e a Masterclass você não aprende só a tosa na tesoura em Shih Tzu. Você vai aprender também toda a preparação, banho, secagem, escovação, texturização na pelagem, escolher o melhor cosmético, corte de unha, limpeza de ouvido e o melhor de tudo, é um treinamento com certificado que você aprende também o passo a passo da tosa bebê completa em Shih Tzu. As horas acontecem às 19h30 até aproximadamente às 22 horas. Para você participar, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo
ou no grupo de WhatsApp você vai receber o link para adquirir sua inscrição agora mesmo por menos de R$20. Então corre, garante sua vaga que eu te espero lá na Masterclass de Shih Tzu. Vai, o tutor chegou em mim e falou, quero tosa inteira com tesoura. Eu falaria o seguinte, olha, vamos lá. Você sabe que o seu cachorro é um pouquinho agitado, ele se cansa um pouquinho, a gente tem que deixar ele mais à vontade, descansar. Eu não vou deixar ele o tempo inteiro travado. Então assim, o adaptador ele vai definir a altura com a possibilidade de eu deixar o seu cachorro à vontade. Se eu utilizar só tesoura, o seu cachorro tem que ficar estático na mesa. Ele não pode se mexer, ele não pode virar, ele não pode fazer nada. Então não é legal para o bem-estar dele. Fora que uma tosa que eu conseguiria fazer com o adaptador, banho e a tosa na tesoura em 2 horas, se eu fizer só com tesoura, vai levar 2 horas e meia, 3. Para o bem-estar dele não é legal. Então sempre que você quiser convencer um cliente a deixar usar adaptador, você vai colocar o bem-estar do cachorro na mesa, não pressa, tá? E aí outra coisa também que a gente tem um mito no mercado pet é, se eu passar adaptador eu vou mudar a textura. Gente, não vai mudar a textura. O York que nasceu com textura de pelo ralo, você pode passar lâmina 10 nesse cachorro a vida inteira, ele vai ter pelo ralo. O York que nasceu com genética fluffy, pelo encaracolado, pelo frisado, muita textura, fio grosso, mais quantidade de fio por folículo. Esse York, você pode não tosar ele a vida inteira, ele vai ter textura de pelagem densa, aquela pelagem que a gente chama de fluffy, tá? Não é a tosa que muda a textura, só existe isso nos cães de pelagem dura. E também nos cães de pelagem dupla, né, que a gente não recomenda raspar. Vamos dizer que esses cães aqui, eles têm uma fisiologia capilar bem parecida com a do ser humano, né? Então, é aquilo, se você raspar a cabeça de alguém de cabelo liso, vai ficar crespo? Vai ficar ondulado? Vai ficar cacheado? Não. Então não tem esse negócio não. É a mesma coisa aqui, ó, um pelo que cresce, 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 cresce. O tempo de vida dele é bem mais longo do que um cão de pelagem dupla, ou curta, ou média. É a genética que define, tá? 100%. Vamos lá. Gente, esse comportamento aqui, ó, se tem alguma região que eu tenho que segurar para fazer, eu tenho que segurar para fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer uma coisa que é contracondicionar. Eu puxo, eu seguro aqui, ele vai ficar puxando. O que eu faço? Quando ele puxa, não. Corrijo. Quando ele para de puxar, eu dou carinho. Isso vai contracondicionar essa resposta de comportamento dele, tá? Sempre que ele ficar puxando, Muito bem, garoto. E aí vamos corrigindo. O motivo que ele puxa também é porque ele já pode ter tido recentemente algum probleminha de pele aqui, ó, tá vendo? Que ele tem pelo mais ralinho. Às vezes acúmulo de umidade também, cheira muito, fica úmido, a pele um pouco irritadinha. O que eu vou evitar? Ficar segurando aqui na frente. Segura um pouco mais de lado aqui, ó, tá? Mas é importante eu segurar essa região de barbela aqui, ó, essa pele aqui de baixo. Por quê? Essa pele aqui de baixo é igual a do cotovelo da gente. É uma pele que não dói segurar, tá? Você beliscar sua pele do cotovelo e beliscar sua pele daqui, aqui dói, aqui não dói, tá? Então é a mesma coisa. Tem cães que vão gritar de você segurar aqui? Tem. Geralmente cães que têm algum trauma de contenção, trauma de manejo. Ou alguma dor pré-existente, por exemplo, no dente, ouvido, olho, tá? Mas de modo geral, não é normal o cachorro gritar quando você segura aqui. Tem algum trauma associado aí ou alguma dorzinha em algum outro lugar, mas não aqui, porque essa pele aqui não machuca, tá? Ó, posso segurar, mover para cima, para baixo, bem tranquilo. Vamos lá, como eu sou fã de otimizar trabalho com adaptador, eu já sei que essa cabeça, eu quero deixar ela, vamos falar em proporção, eu quero deixar ela alinhada com a linha do dorso. Ó, então eu posicionando o pescoço dele, eu sei que eu não quero essa cabeça chegando aqui embaixo, ó. Eu quero essa cabeça alinhada aqui com o dorso, tá? Redondinha aqui, ó. Nessa linha. Se eu quero deixar nessa linha, por que eu vou deixar isso aqui sem cortar? Eu já aproveito o adaptador, corto aqui e também diminuo aqui por trás. Vamos fazer de frente, ó. Galera, anota passo a passo, tá? Tosa é uma coisa extremamente metódica. Quanto mais metódico você for, mais rápido você é. Porque você não se perde no processo.
em diferentes pelagens, diferentes raças, é justamente isso, você ter método para tudo que você faz, para que você não fique fazendo nada de uma forma aleatória. O banho não pode ser aleatório, você não pode começar a passar shampoo na cabeça, daqui a pouco já está no tronco, daqui a pouco já está na pata, tudo é método, tá? E quanto mais metódico você for, mais tranquilos os cães vão ser. Ó, tá vendo como eu adianto bem aqui, ó, essa circunferência de carinha com o adaptador? E depois vamos ter muito trabalho de tesoura ainda, mas eu adianto bem. Eu amo a frase de transformar problemas em oportunidades. O mercado pet é um mercado cheio de problema? É cheio de problema. Principalmente amadorismo. E o amadorismo, ele facilita a oportunidade para quem quer crescer. Por quê? Você tem que entender uma coisa, se o mercado fosse muito maduro, para você crescer, seria muito mais difícil. Agora, se você está no mercado amador, é mais fácil, porque o nível, eu falo que assim, o nível basal de fazer o que é certo é muito baixo. O mercado pet é muito banhosa ainda usando sabão de coco, é muito banhosa usando tesoura que não corta, é muito banhosa que o tosador não estuda, que a pessoa aprendeu a dar banho há 10 anos atrás com sabão de coco e dá banho com sabão de coco até hoje. Então, o mercado, gente, que tudo isso que a gente fala que é um problema, realmente é um problema, porque a gente está ferrando a vida dos cães. Só que a gente tem que entender que é uma oportunidade para que você cresça com muito mais facilidade, que você se destaque com mais facilidade. Só vai acontecendo. Olha lá. Basiquinho que a gente fez até aqui, ó. Adaptador 19, nem passei um mais baixinho aqui, não passei em pescoço. Olha como a gente já conseguiu chegar num resultado bacana com acabamento muito bom de adaptador, certo? Vamos ver o lado de lá? Vamos ver. Tá aí. Beleza? Galera, você que acha que, poxa cara, você fala. Você não tá aqui só para ver eu tosar. Você precisa ver eu hablar também contigo, não? Então eu tenho que falar, tá? Para ensinar. Eu ensino não só tosa, eu ensino construção de carreira, eu ensino mentalidade, eu ensino posicionamento. Eu também tenho o dever de estar aqui incentivando você a fazer o que é melhor. Se você já está motivado, incentivado, trabalhando certinho, tá tudo certo. Continua na aula que tem conteúdo para você. Só que você tem que entender que tem pessoas que estão num nível, muitas vezes, muito baixo. Tecnicamente falando, mentalmente falando. E essa galera precisa ouvir as coisas que eu estou falando para encorajar a continuar e melhorar, tá? Uma vez eu participei de uma palestra com Diógenes Luca. Ele foi o fundador do grupo GAT, aqui no estado de São Paulo, um dos fundadores. E ele deu uma palestra e ele falou uma coisa que eu achei sensacional, assim, eu entendi por que na minha carreira as coisas deram certo. E ele falou assim, qual que é a diferença de uma polícia de alta performance, um grupo de alta performance, para um grupo de polícia convencional? Qual que é a diferença? O principal. E ele falou que a principal diferença é treinamento. O tempo de treinamento que um BOP tem, o tempo de treinamento que um GAT tem, que uma polícia especial tem, uma SWAT, não se compara ao tempo que as outras polícias investem em treinamento. E a gente quer ter alta performance no banhosa, só que a gente não quer treinar. A gente quer fazer cachorro acabar e entregar. Você não quer pegar um dia tranquilo, botar um cachorro na mesa para você estudar o que você está fazendo, para você botar na mesa, tirar foto, ajustar a linha, melhorar acabamento. Você quer só mandar embora. E aí, se a agenda estiver livre, você quer acabar o trampo para ficar vendo TikTok, para ficar cuidando da vida dos outros vendo story, para ficar falando mal de alguém. E a vida está passando e você só está se distraindo. Então, tenha essa mentalidade de alta performance, tá? Eu preciso estar em treinamento, eu preciso estudar, eu preciso melhorar. Eu peguei esses dias, peguei minha poodle para tosar, fiquei sozinho aqui, eu e ela. Todo mundo foi embora sabadão, saí daqui umas 9 da noite, acho. Peguei para estudar, ajustar a linha, melhorar alguma coisa, tirar foto. E é sobre isso. Pessoal, assim, a gente tem algumas marcas que tem um shampoo lá de coco
para cachorro. Se for algo apropriado para cachorro, pode. Só que assim, eu prefiro trabalhar com linha super premium, tá? Eu trabalho com a linha da Dog Co, que inclusive tem um adendo aqui nesse cachorro, vocês estão vendo essa textura legal? Eu usei pré-lavagem, usei shampoo de volume e antes da escovação passei o texturizador, tá? É a linha que eu trabalho. Tem outras linhas boas do mercado? Tem. Mas aqui eu trabalho tanto para cães de competição quanto para cães do meu dia a dia. É a linha Dog Co profissional. Se eu quero passar lá embaixo, eu dou uma puxadinha aqui, ó, na pele mesmo. Ó, puxa a pele assim. Puxo a pele para eu conseguir pegar um pouco mais esse pelo lá de baixo. Tá vendo? Dou uma esticadinha na pele. Bem de leve, bem sutil, não é uma coisa tão travada, tá? Vou mostrar a parte de trás aqui, ó. E aí vamos continuar respondendo as dúvidas. Eu vou passar do isquio até a ponta do adaptador e encostar no jarrete, certo? Isquio, jarrete. Vocês perceberam, gente, que tem aquela frase bem idiota que fala: não importa o que as pessoas pensam sobre você. Em partes não, mas se você está com o cachorro do cliente na mesa, importa sim o que você está mostrando. Então, por exemplo, se eu vou segurar o rabo do cachorro em pé, ó, para cima. Uma coisa é eu segurar assim, com a mão fechada, parecendo bruto. Outra coisa é eu segurar aqui, ó, com o indicador e deixar os dedinhos levantados. Isso aqui importa, tá? É nesses detalhes que tem cliente que vai ter preferência para fazer com você e não com outro tosador. Porque você passa uma imagem mais delicada, mais cuidadosa com o cachorro. E eu já vi cliente, gente, mudar de banho tosa porque achei que foi meio bruto. E vai ver, não teve brutalidade de tranco, bater no cachorro, nada disso, mas eram esses detalhezinhos aqui, ó, de pontinha de dedo, aqui também pontinha de dedo, em vez de ficar aqui no cachorro, tá? É detalhe, você trabalha com vida, você trabalha com bem-estar, você trabalha com carinho, o cliente não está comprando só um banho, ele está comprando carinho, ele está comprando afeto, ele está comprando confiança, credibilidade, autoridade. Então se preocupe sim como estão te vendo. Você tem que transmitir cuidado. Tem casos que, às vezes, o cliente não quer que o pelo daqui de cima fique mais curto. Ele quer que baixe o pelo da lateral, só que ele quer que mantenha o pelo daqui dividido no meio. Eu procuro orientar o cliente que isso vai ficar uma bosta. Por quê? Você vai passar o adaptador aqui na lateral, ó. Só que quando você passa na lateral, você vai ter encurtado o pelo aqui de cima. Encurtou o pelo aqui de cima, quando esse cachorro chacoalhar, vai abrir. Vai virar um V assim. Não fica legal, tá? Então eu procuro orientar para não fazer isso. Eu oriento para vamos deixar o corpo todo por igual, ficar mais bonitinho, mais proporcional. Aí dá uma influenciada na opinião do cliente e a coisa rola, tá? Dificilmente o cliente vai bater o pé e falar: não quero assim, eu quero do meu jeito. Quando você mostra autoridade, você explica o motivo, um cliente que confia em você, que você transmitiu autoridade para ele, credibilidade, ele vai aceitar a sua sugestão. Olha, quando tem pelo muito ralo, muito liso, eu procuro acertar mais as áreas de contorno. Vamos dizer que fosse o caso dele, ó, pelo muito ralinho. Um exemplo, aqui em cima eu não baixaria não. Eu só jogaria tudo para baixo, acertaria aqui, ó, na linha inferior, altura do cotovelo, seguraria essa pata para trás, penteio para frente, acerto aqui, jogo o patinho para frente, acerto aqui atrás, pata da frente, mesma coisa, levanto, patinha, diminuo aqui, jogo para trás a pata, jogo para frente, acerto aqui. Eu, em cães de pelagem muito rala, aqueles Yorks bem sem pelo mesmo, eu não recomendo muito adaptador, tá? Depois a gente vai falando mais sobre isso. Gente, ó, então assim, dei uma boa adiantada. O que dá para melhorar aqui? Tirar um pouco mais da bundinha dele, um pouco mais de garganta, para eu adiantar frente e traseira, tá? Vamos lá. Adaptador agora, o 19 já utilizei. Vou passar na parte de trás da garganta, o 13, 2 números abaixo do tronco, beleza? 2 números abaixo do tronco.
Bom, olha, só para você não esquecer, dias 23 e 24 de fevereiro, que é uma segunda e terça-feira, vai acontecer a Masterclass de Shih Tzu, um treinamento completo com certificado por menos de R$20. A aula é somente ao vivo, não vai ter reprise, então clica no botão aqui na descrição do vídeo para garantir sua vaga e não ficar de fora, hein? Não esquece, 23 e 24 você tem um compromisso para aprender de uma vez por todas a preparação da pelagem ao acabamento da tosa na tesoura em Shih Tzu. E olha, para se inscrever, o link está na descrição aqui desse vídeo e também no grupo de WhatsApp. Vamos lá. Levanta o rabinho de novo e diminua aqui, ó. Tanto essa pelagem aqui do isquio. Parabéns para você que trabalha com banho-tosa ou pretende trabalhar com banho-tosa do jeito certo, está aqui ao vivo comigo, estudando nessa aula de hoje. Vamos lá. Ó. Garganta, que era um pouco mais curto, então vou vir do primeiro gogó para baixo. Fazendo um Vzinho. Lembra que ele se incomoda de segurar na frente? Estou segurando de lado. E, ó, abro para cá e abro para cá. Qual que é a vantagem de fazer isso? Eu vou deixar o cachorro mais curto, mais compacto, do que eu deixar essa pelagem aqui toda compridona, tá? E aí, cabeça dele, usando como base aquela foto, eu vou passar um 25. Tá? Deixar um mais altão mesmo, principalmente parte de cima. Daria para fazer só com tesoura, aí eu faria técnica de cabeleireiro mesmo, ó. Jogar tudo para cima, cortar, jogar tudo para cima, cortar, deixaria mais natural. E vamos lá, jogo para trás. Eu ia passar adaptador, direto a lâmina 30 na cabeça do cachorro, ia dar bom, né? Só que é esmalte, tá, gente? Para ninguém ver e achar que é sangue, a gente fez uma marquinha para as lâminas que já foram alguma vez para fiação. Não vai achar que é sangue, não. Vamos lá. Isso aqui, gente, vamos lá. Aqui a gente tem uma variação de textura, geralmente. Ó. Que o pelo daqui é um pouco mais liso, o daqui é um pouco mais cheio. Não é algo que eu vou me preocupar agora, não. Tá? Se lá no final eu ver que assim, tá muito marcado. Aí o que eu faço? Eu pego adaptador um pouco mais baixo e baixo aqui, ó, região de dorso. Para nivelar com a região aqui da cernelha. Tá? Essa região chama cernelha. Mas não vou mexer nisso ainda, deixa para um pouquinho mais para frente. Carinha, ó, pelo da cabeça para trás. Vamos lá. Vou vir pegando aqui, ó, pelo do crânio, aqui para trás. Crânio para trás. Lembrando que esse estilo de carinha é um estilo de carinha para tutor que não quer lacinho, geralmente para macho, não é proibido fazer em fêmea, mas geralmente um estilo legalzinho para macho. E eu não vou, gente, passar adaptador aqui na parte lateral, porque senão vai afinar muito a cara dele. Se eu for passar aqui tipo um 25, é com muito cuidado, assim, ó, meio flutuando, tá vendo? Tirando quina, ó. Mas não vou cavar com 25, não. Vai ser um trabalho aí mais na tesoura mesmo. Beleza? A patinha eu vou deixar para a gente trabalhar mais com tesoura. Se for um York que esteja com pelo muito comprido, eu recomendo que você trabalhe sim com adaptador. Pega o 25, que é o mais altão, e aí você vai passar aqui, ó. Flutuando, encostando de leve na pele. Ó. Mesma coisa na frente. Encosta no cotovelo e vai indo para fora lá embaixo. Ó. Certo? Parte de dentro. Adianta no 25. E adianta no 25. Lado de lá. Patinha da frente, mesma coisa. Encosta no sovaquinho. Encosta lá no sovaco, desce reto. Encosta no sovaquinho, desce reto. Dá essa adiantada na parte de dentro, porque isso aqui vai ser uma mão na roda para sua tosa na tesoura. Ó, encosta, desce.
Tá aí. A pata, para ficar proporcional, é a pata ser metade da medida do tronco, tá? Então eu tenho essa medida total de tronco, certo? Isso aqui. A pata tem que ser metade disso, para ser uma tosa proporcional. A linha de perna, ó, a linha de perna tem que ser igual ou um pouquinho menor do que do tronco. Então, exemplo, o tronco é essa área toda aqui. A perna é metade, é uns 20% a menos do que linha do tronco. E aí outra proporção importante é pescoço. Então eu tenho medida de tronco, medida de pata, medida de pescoço, tá? Isso aí. Ih, seu Ravi. Vamos agora esquecer máquina, vamos de tesoura. Eu vou adiantar, ó, patinha. Gosto de trabalhar com essa máquina pequenininha aqui. Ó, dificultando a vida do Vini. O Vini vai dar zoom, eu tiro a máquina, volta a máquina. Videomaker e tosador. Será que é igual veterinário e tosador? Só treta. Vamos lá. Ó, essa maquininha para fazer patinha é ótima, beleza? Maquininha, patinha. Turma, de verdade, vou dar um conselho de ouro para vocês, tá? Yorkzinho, magrelinho, chatinho, que fica dando tranco e tal, peça ajuda. Não é o caso desse aqui, eu acho. Mas se for aquele York que começa a rodopiar na mesa, cara, tenha alguém te ajudando para segurar, tá? Porque você pega esse Yorkzinho que não para, que é um saci na mesa, fica pulando, girando. Gente, o risco de você deslocar um ombro, uma pata, é gigante. Então aqui, eu tô travando ele para ele não dar tranco. Mas se eu percebo que eu seguro, o cachorro mesmo assim rodopia muito, eu peço para alguém segurar, tá? Vou fazer as duas de cá, depois eu faço as duas de lá. E agora, hora da tosa, eu preciso do cachorro contido. Beleza? Preciso que ele entenda que esse é o lugar que ele tem que ficar, ele não pode ficar saindo daqui, girando, mexendo, porque senão eu não consigo acabar de tosar. Beleza? Então uma tesoura semidentada, uma tubarão, uma curva, ó, semidentada, tubarão e curva. Basicamente é o que eu preciso, tá? Ó, semi, para a região de pelo bem ralinho, tubarão para fazer acabamento e algumas marcações, e a curva para base de pata, contorno de orelha, regiões que eu quiser cortar bastante pelo. Então vamos lá. Patinha, penteio tudo para frente. Ó, patinha, corto aqui o que passa da unha. Tá vendo? Tá passando da unha, eu corto. O objetivo é não deixar a pata muito fina. Então, cortei lá a base. Agora eu vou tirar um pouquinho desse pelo de cima, deixando essa pelagem mais certinha. Penteio tudo para baixo. Tudo que eu ver que está passando aqui da linha da almofada, ó, a linha do chão, ó, tá passando da linha da almofada, ó, corto. Então essa pelagem aqui, olha só, lembrando, dias 23 e 24 vai acontecer a Masterclass Tosa na Tesoura em Shih Tzu, para você aprender não só a tosa na tesoura, mas também a preparação da pelagem, texturização, corte de unha, limpeza de ouvido, tosa higiênica, escolher o adaptador correto para essa tosa que é uma das mais pedidas no pet shop, que é a tosa bebê. E lembrando que a tosa bebê você não aplica só em Shih Tzu, você aplica em York, Lhasa, Maltês, entre outras raças. A Masterclass vai acontecer dias 23 e 24 de fevereiro, uma segunda e terça-feira às 19h30. É um treinamento com certificado por menos de R$20 e não vai ter reapresentação, é somente ao vivo. Então adquira aqui agora a sua vaga, clicando no link na descrição do vídeo ou clicando no link que você vai receber no grupo de WhatsApp. Te espero lá, hein? Dias 23 e 24 para Masterclass Tosa na Tesoura em Shih Tzu. Ele não tá ficando na posição que eu gostaria, mas dá pra gente se virar. Ó, lá pra linha da cintura. Quero mandar um beijo para Darcy. Darcy, um beijo para você que me cedeu o seu bebezão lindo, maravilhoso. Ravi e bonzinho.
Terroristinha? Terroristinha, mas é bonzinho pra caramba. Ó, vamos lá. Ó, fiz aqui essa linha, tá vendo? Segura a pata na posição que ela fica quando ele tá pisando certo. E acerto essas linhas aqui de baixo, ó. Ó, já fiz aqui na linha do cotovelo. Então, aliei toda essa linha aqui na linha do cotovelo. E agora a parte de trás fazer essa inserção de cauda. Ó. Posiciono ele, rabinho para o lado, trago essa pelagem para trás. Qual que é o objetivo? Não ter pelo passando da linha do ânus. Ó. Então, apoio a tesoura em 45 graus aqui, desbasto. Ó. Jogo para trás de novo para dar uma repassada. Tá passando da linha do ânus? Corto. 45 graus. Aí. Pessoal, eu espero que de verdade assim, você tenha vindo para esse evento com um botãozinho da autorresponsabilidade ligado, porque eu sei o quanto a gente é influenciado pelo mercado a acreditar, né, nessas ideias de que não merecemos ser valorizados e que tosador bom é tosador que faz um banho em 20 minutos, um golden em 1 hora. Eu sei o quanto a gente é empurrado para isso, mas infelizmente não tem como eu te trazer uma notícia muito boa, mas ao mesmo tempo é uma notícia muito boa. Mas talvez você espere ouvir que, olha, o mercado vai mudar, isso aqui vai acontecer. Mas infelizmente, só que eu acho que isso é uma boa notícia, depende só de você. Não depende do seu patrão, não depende da sua equipe, é algo que depende 100% de você. Eu acho isso muito bom, porque quando você tem os motivos certos, você tem propósito no que você faz, que é dar qualidade de vida para os cães através de um bom serviço de banho e tosa. Cara, aí você não vai ficar esperando que façam por você, você vai começar a fazer. Vamos lá, patinha da frente. Tudo que passa da unha primeiro. Ó, passou da unha, corto. Lateral. Gente, toma muito cuidado com o manejo de pata de York, tá? Às vezes você está segurando aqui, o cachorro vira o tronco. Cara, você pode deslocar o húmero, você pode deslocar a escápula, você pode fraturar aqui, ó, o ossinho do cotovelo. Você tem que estar com a mão leve, tá? Às vezes você acabou de fazer um Chow, um São Bernardo, um Golden, você vai estar com a mão pesada, você tem que ter essa sensibilidade de acompanhar o movimento do cachorro. Até uiva. Cachorrinho safado. Esse aqui é cheio de filho. Pera aí. Patinha na mesa, doido. Vamos lá. Recapitulando. Patinha na mesa. Aí, maluco. Normal, muito York não gosta que mexa na base de pata, né? A maioria não gosta que corte unha, então ele não vai entender se eu quero cortar unha, se eu quero arredondar a pata. Por isso que ele tá meio putinho que eu tô indo lá na pata. Cachorrinho bonito, né, gente? Vocês vão ver essa carinha como vai ficar incrível. Ó, depois de fazer a base, aí a próxima linha que eu tenho que fazer é a linha da unha aqui em cima. Então, jogo para cima. Tubarão, porque a tubarão ela vai fazer essa linha com mais agilidade. Ó. Eu apoio a tesoura na linha da unha. Tudo que passar da unha, corto. Tudo que for da unha para frente vai ser cortado. Tudo que for da linha da unha para trás não vai ser cortado. Jogo aqui para trás. Duas possibilidades aqui. Ó. Eu armar esse pelo para trás, vir com a tesoura aqui e cortar. É uma possibilidade. E outra possibilidade é eu levantar a pata. Ó. Eu levantar a pata dele, penteio,
para baixo e corto. Só que aí o segredo para você fazer isso aqui e não dar merda é você não se empolgar muito. Então assim, se você cortar muito aqui, o pelo tá para baixo, tô vendo um monte de ponta, cortei. Pode ser que a hora que você voltar a pata para a mesa, você tenha deixado a pata muito fina. Então é legal você não se empolgar com a pata levantada, tá? Você pode usar a técnica de levantar a pata para você cortar excessos, só que aí você volta a pata para a mesa e vê como ficou. Se precisar cortar mais, levanta de novo. Mas aí vai um passinho de cada vez. Aí vamos lá. Parte de dentro, vamos mudar de lado. Parte de dentro. Lembra que eu já passei adaptador aqui? Então essa parte eu tenho numa altura legal já. Levanto. E só definir esse restante. Tá vendo? Definir esse restante aí da pata. Aí, vamos ver. Levanto de novo. Se eu precisar mexer mais, semidentada. E é isso aí. Vamos ver como é que está essa marcação de corpo. Vamos ver. Patinha na mesa, bundinha ali inferior. Vamos ver aí, a marcaçãozinha de corpo. Se tiver pouquinha coisa ali na pata da frente para tirar, mas temos aí uma patinha cilíndrica, né? Só esse tufo aqui, ó. Que ainda incomoda um pouco. Mas só. Quase nada. Beleza? Eu, ao invés de raspar a ponta de orelha, eu quero fazer uma carinha mais de ursinho nele. Então, vou te mostrar um esquema aqui de carinha que dá bem legal. Vamos lá. Dá um print aí na carinha dele para vocês verem o antes da carinha. Antes da carinha. Lembra que eu já adiantei um pouco com o adaptador, né? Mas dá para ver. Jogo tudo para a ponta de orelha. Quero carinha de ursinho, não quero esse pelão parecendo uma franja, parecendo um Chanel. Tudo para a ponta de orelha. Travo cartilagem no meu dedo. Deixa eu achar a cartilagem. Travo cartilagem. Abençoado. Abençoado. Olha lá, travei. Aqui, tenha certeza, tá, gente? Porque você vai encostar a tesoura no seu dedo ali. Se tiver a cartilagem aqui passando do seu dedo, era uma vez. Você vai ver um teco da orelha do cachorro caindo na mesa. Então, é melhor você soltar, segurar de novo, soltar, segurar de novo, do que você não ter certeza e fazer cagada. E aí vamos lá, cortei aquele pouquinho, agora jogo de novo para a ponta. Já está definido a altura lá, tá vendo? Eu já tenho a base ali. Agora é só eu fazer esse restante na mesma altura daquela pelagem da cabeça. Olha o que acontece quando eu faço isso. Eu já tenho uma circunferência pronta, tá vendo? Bem arredondadinho. E naturalmente eu tenho uma orelha com aspecto mais curto. Por quê? Porque quando eu corto o máximo que der da ponta e eu não diminuo tanto o lateral, visualmente eu vou criar uma ilusão de que a orelha é mais larga do que comprida. Então vou deixar esse cachorro com mais carinha de bebê. Então é basicamente aquelas entrevistas do barbeiro, sabe? Eu vou olhar para a cara do cachorro e vou falar: o que você quer sentir quando você se olhar no espelho? E aí o cachorro vai falar: eu quero uma orelha curta, carinha de ursinho para eu ganhar mais carinho. E aí você vai fazer isso por ele, beleza? Tá aí. Vou até fazer esse lado aqui antes, para você ver a diferença aí de um lado antes e depois, tá? Você é ousado. Vamos lá.
Tem muito pelo para cortar aqui ainda. Como eu quero ele com carinha de ursinho, não quero ele com essa cara retona para baixo assim, ó. Vou deixar aqui aproximadamente 1,5 dedo do queixo. Ó. Então já... Dica de ouro. O cachorro está incomodadinho, né? Com o que eu estou fazendo aqui, ele não gosta muito. O que eu posso fazer? Barulhos para fazer o cachorro ficar atento a mim. Ele já tem uma conexãozinha comigo, né? Mas, se eu ficar sendo interessante para ele... ele vai esquecendo um pouquinho da tesoura aqui embaixo. Outra coisa legal também, ó, tô segurando com a mão aqui, né? Posso massagear a orelha, ó. Que aí vai tirar um pouco o foco dele dessa região aqui que eu tô mexendo. Lembra que ele tem um aspecto de probleminha de pele aqui, né? Então isso dá uma sensibilidade. É normal ele não curtir muito que eu fique tesourando ali. Ó, penteio para baixo. Vou vir acertando essa carinha por aqui. E arrematando o quina lá na frente. Se eu perceber que assim, ó, tá com cabeça muito larga ou tá com aspecto muito fino ainda, se eu precisar tirar um pouco mais de volume, eu vou mexer aqui, ó. Beleza? Pessoal, lembra que no começo da aula eu falei para você comentar aí, né? Algo que você não quer mais passar vivendo de banhosa, trabalhando com banhosa, e algo que você queira alcançar. Aí eu quero que agora você faça o seguinte. Ó, cantinho de olho. Levante tudo para cima. Tudo que passar da linha da lágrima. O legal é que ele está sentado, tá? Quando você entende de comportamento, linguagem corporal, você vai entender que esse sinal, por exemplo, dele estar sentado, é porque ele confia. Se ele não confiasse, ele já estava em pé, ele já estava pulando, ele já estava gritando. E ele não está fazendo isso. Então ele está relaxado, ele está confiante, só que ele tem um pouco de aflição aqui. Talvez por, às vezes, receio de medicamento, de repente alguma vez já teve úlcera de córnea e passou por algum procedimento, ou essa própria alergia do rosto. Então, quando você entende de comportamento, que também é um módulo que tem na Groomer Pro, fica muito mais fácil de você conseguir ler os sinais do cachorro. E uma vez que você entende linguagem corporal, respiração, tensão muscular, ninguém te segura mais não. Você simplesmente resolve uns BO que ninguém consegue. Vamos lá. Jogo tudo para frente, trazendo aqui para a linha da bochecha. Semidentado. Qual que é meu objetivo? Não ter pelo passando do canto do olho. Ó. Então, tesouro. Tô com uma semidentada. Eu tenho que tesourar umas 2, 3 vezes no mesmo lugar para ela cortar todo o pelo. Certo? Ó. Tesouro e puxo. Tesouro e puxo. Por ser uma semi, ela tem que fazer esse efeito de desbaixa. Certo? Dessa forma aqui. Penteia para o lado de novo. Desbasta. E aí vamos ver, ó. Joga para cá, apoia na linha do stop, ou um pouquinho para frente para trás do nariz. Desbasta lá em cima. A intenção é ficar um bonezinho, mas não tão curto, tá? E pontinha da tesoura apoiada no canto do olho, para não ter franjona caindo ali na frente dos olhos dele. Outra coisa bacana de fazer no rosto, para não ficar uma quina aqui na frente, jogar para frente, desbastar essa quina aqui. Aí, ó o visual que eu tenho de um lado, uma carinha redondinha, bem bebê mesmo, né? Para a diferença do outro.
vendo? Aqui redondinho, carinha de moleque, bagunçadinho, orelha curtinha e o outro lado, muito pelo, certo? Vamos rapidinho aqui do outro lado. Ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô vendo que tem pelos aqui muito longos, ó. Então, técnica de cabeleireiro mesmo, jogo tudo para cima, ó. Apoiando a tesoura, apoiando o meu dedo no crânio, deixando esse pelo aqui aproximadamente na altura da orelha. Tá? A orelha dele tem uns 3 dedos do crânio. Tá vendo? Então, deixo aqui um pouquinho para cima. Ó, penteio para cima. O adaptador ele não ia fazer esse mesmo efeito que eu estou conseguindo fazer aqui com a mão. Então, é uma coisa que às vezes eu fico meio refém de ter que fazer essa técnica, tá? E outra coisa legal que dá para fazer é jogar para frente aqui, ó. Coloca ele tipo uma posiçãozinha de beber água. Cuidado com língua e trufa. E aí você desbasta aqui por cima. Fica bem bacana também. Filho, você não gosta muito, né? Não. Vamos lá. Jogo para a ponta. Lembra? Qual que é a regrinha? Cartilagem. Sentiu cartilagem? Tubarão. Corta tudo que passa da cartilagem. Ó. Galera, deixa eu falar uma coisa que eu acho bem importante para vocês. Você que trabalha com banho tosa, seja você dono ou funcionário, tá? Tem uma frase que uma vez eu ouvi de um cara que aprendo muito com ele, não banho tosa, mas aprendo muito sobre mentalidade. E ele falou uma coisa que eu achei muito foda, assim, que virou um repertório para mim, que é o seguinte: quanto mais eu invisto em mim, mais caro eu cobro a minha hora. Cara, eu achei sensacional. E assim, às vezes a gente trabalha com banho tosa, e aí, por exemplo, você trabalha no banho tosa que a estrutura é ruim, você trabalha com um salário que você acha que não é tão adequado. Só que aí você pega essas coisas e você vai usando de motivo para você não investir em você. Você fala assim, porra, mas eu não ganho bem, para que eu vou investir em mim? E aí você tem que entender que o mercado de banho tosa, ele tem um muro, assim, sabe? É como se fosse 2 mundos diferentes e paralelos um do outro. Maus clientes, e a gente tem um outro lado do muro, que é trabalhar com banho tosa cobrando mais caro para você poder trabalhar menos. Olha que louco, você cobra mais para fazer menos cães. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é você atender cliente que valoriza o seu trabalho. Você não ter que ficar na guerra de preço. Você não ter que ser um banho tosa que cobra 20 porque o concorrente cobra 25, que cobra 40 porque o concorrente cobra 50. Você não precisa entrar na guerra de preço, porque você é bom. Só que para você ter o direito dessa exigência de trabalhar menos cobrando mais, você precisa entregar o que pouca gente entrega. Só que a gente geralmente não quer se esforçar para entregar melhor para poder cobrar mais caro. A gente começa a cobrar mais barato para atrair mais e lotar a gaiola de cachorro. E o problema é, como diz meu amigo Vinícius de Anastásio, ele fala que todo cliente que ele atraiu por preço, todo cliente que ele ficou dando descontinho porque o cliente chorava, ele fala, cara, se eu parar para ver hoje, de 10 clientes que eu tive problema em 20 anos de carreira, se eu pegar 10, assim, os top mais bosta que eu tive de cliente, aí ele para e faz a seguinte análise, são clientes de preço. E ele fala o seguinte, são clientes que eu não soube me posicionar. Então, gente, é algo para ter cuidado, tá? Você atrai o banho tosa que fica lá, mas você quer ganhar 3 mil, mas eu pago 2, mas eu pago 1. Aí você aceita, é o banho tosa que mais vai te dar dor de cabeça, é o banho tosa que mais vai te desvalorizar, é o banho tosa que não vai te dar bom produto para trabalhar. Você é dono de banho tosa também, você pega aquele tosador que quer ganhar rios de dinheiro, mas é ruim. Aí você vai lá mas eu vou pagar, porque é melhor pagar bem, ter um ruim do que não ter ninguém. Vai te dar dor de cabeça. Então, invista em vocês.
que isso aí vai te dar direito de escolher. Só que dá trabalho. Mas aí você escolhe o trabalho que você quer. O trabalho de aceitar os piores clientes, o trabalho de ter que aceitar só os cachorros malucos para trabalhar que vem uma vez só no Natal lá para você fazer, ou você quer trabalhar com aquele cliente fielzinho que vem toda semana, que você oferece hidratação e ele aceita. E galera, esse cliente existe, tá? Durante muito tempo eu achei que não existia. Eu ia em evento e eu via as pessoas falar sobre esse tipo de cliente no palco e eu falava, esse cara não tá ligado, velho, não existe isso. Eu achava que a pessoa tava, tipo, querendo me enganar mesmo. Eu falava, não, esse cara aí tá querendo só mostrar que existe esse mundo, mas não existe, não. E aí eu comecei a visitar uns banho-tosa melhor na minha cidade. Eu era de Guarulhos, comecei a visitar uns banho-tosa melhor, comecei a conviver com tosadores que realmente tinham um resultado melhor. Aí eu vi que assim, não, cara, existe sim. Sou eu que estou num mundo fechadinho, achando que não existe, mas existe. Bom, galera, estamos quase chegando no finalzinho. Ele está ouvindo barulhos, vozes. Aí ele está naquela, né? Será que é minha mãe? Fio, sua mãe só amanhã. Você vai dormir com o tio hoje. A mamãe dele está acompanhando um sobrinho que está concluindo um tratamento. E foi curado o homem, hein? Teve fé, isso aí. Bom, vamos ver como é que tá? Rabinho, vou cortar coisa de 2 dedinhos só, tá? Ó, meço aqui 2 dedinhos, corto. Só agora eu tô com barulho na recepção aí. Vamos ver se dá para desbastar uns detalhes. Acho que dá. Pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui. E essa dica eu aplico no meu dia a dia, tá? Quando você trabalha com bons clientes, o bom cliente, ele tá mais preocupado com o bem-estar do cachorro dele do que com a tosa perfeita. A dica que eu te dou é a seguinte. Renato, até que ponto insistir com o cachorro? De verdade, assim, você pode insistir até ver que o cachorro não tá num estresse muito agudo, tá? Um exemplo, o Rafa, ele tá curioso, ele quer ouvir o que está acontecendo, ele tá ouvindo porta abrindo, porta fechando, pessoas falando. Ele tá bem, se eu soltar ele no chão, ele vai andar, ele vai correr. Eu posso ir um pouquinho além, insistir um pouquinho mais? Posso. Se eu percebo, sei lá, que ele começa a já ficar agressivo, que ele começa a ficar muito reativo, aí é legal, de repente, até filmar um pouco. E a hora que o cliente... Não. E a hora que o cliente vier buscar, você explica. Mostra o vídeo. Fala, vem cá, tá vendo? O Ravi estava um pouquinho mais agitado. Optei por não insistir, mesmo que o acabamento... Não. Mesmo que o acabamento não fique perfeito, para a segurança dele. E tá tudo bem, tá? A gente trabalha com vida, não é só pelo, não é só estética, é saúde. Inclusive tem uma palestra que eu já dei em faculdade para o Grupo Agis, que é a importância da estética no bem-estar e saúde dos pets. E em breve devo dar essa mesma palestra na Anclivepa, aqui em São Paulo. E eu tenho muito aluno, gente, médico veterinário, que vem aprender padronização de banho-tosa, sobre técnicas mais avançadas, para conseguir padronizar melhor a sua equipe. Foi, né, Doguinho? Deixa eu ver. Vitão, dá uma batidinha tipo na porta aí, só para ele ficar curioso. Aí. Bom demais. Acho que se você fazer barulho também pode ser que ele olhe, César. Ignora aquela patinha, tá, gente? Não mexi lá ainda, não. Deixa eu posicionar ele de lado, né?
Doguinho curioso. Ele vira de tudo que é jeito. Pera aí, deixa eu pôr na guia. Pera aí, turma. Vocês já vão ver bonitinho. Pera aí, garoto. Pera, doido. Pera aí, cidadão. Deixa eu subir um pouquinho a guia. Para ele ficar onde eu quero. Ajeita aqui, ajeita aqui. Acho que deu. Tá bom? Vai lá, Vini. Antes e depois. Fica. Aí. Tá uns pelinhos lá do outro lado, mas tá tudo bem. Boa. Tá aí antes e agora. Bom demais. Querem fazer um print com a minha cara aqui segurando ele? Façam aí na aberta. A gente tem. Só para a gente... Gente, o que eu recomendo que você faça? Dá print na aula, posta no seu Instagram, posta no feed, posta no story, faz uma arte lá com a Tosa, faz lá especialização em Yorkshire, hoje estudamos sobre especialização em Yorkshire, posta lá, de repente marca meu perfil, não é para mim, tá? É para você trazer autoridade para os seus clientes, aí seu cliente entra lá no meu Instagram, vê lá a bio, nossa, estudou com um cara que tem um monte de certificação, premiação, nananã, tá? É para você, transfere a autoridade para você, isso não é... Eu não quero que seu cliente me siga, não é meu público, mas é legal para você. Faça aí o print. Aí. Foi-se. Vai lá, doguinho. Viva, mije no mundo. Ele ama mijar no mundo. Gostou da aula? Gostou do conteúdo que você aprendeu aqui? E olha só, na Masterclass Tosa na Tesoura em Shih Tzu você vai aprender muito mais. Se você conseguiu evoluir na sua tosa através do conhecimento que eu compartilhei nessa aula tão curtinha, com tão pouco detalhe, na Masterclass eu entrego absolutamente tudo o que você precisa sobre a preparação, sobre o banho completo, escolha do cosmético, corte de unha, sentido da secagem, da sopragem, para você conseguir fazer uma tosa bebê com perfeição. E as técnicas do Shih Tzu, você não aprende a fazer só um Shih Tzu. Você consegue aplicar em Maltês, você consegue aplicar em Lhasa Apso, em Yorkshire ou em qualquer outra raça que tenha pelagem similar à do Shih Tzu. A Masterclass vai acontecer dia 23 e 24 de fevereiro, às 19h30. Não vai ter representação, é um treinamento ao vivo com certificado e o melhor de tudo, investindo menos de R$20. Então, ó, o link está aqui na descrição do vídeo e também no grupo de WhatsApp. Te espero lá na Masterclass.